Olá, Deus abençoe a sua vida e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as preocupações dessa vida ou a ansiedade dessa vida. Quantas pessoas vivem preocupadas, vivem ansiosas com muitas coisas nessa vida. Eu quero refletir aqui numa palavra que o Senhor Jesus deixou aqui para as nossas vidas. Eu creio que vai te ajudar se você está passando por isso. Amém? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Wilder Salles, seja muito bem-vindo. Eu convido você a clicar aqui abaixo no botão inscrever-se e ativar o sino das notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, um vídeo como esse, você vai receber e vai ser abençoado pela palavra de Deus. Aqui no canal tem muito conteúdo para abençoar a sua vida, tá bom? Vamos então meditar? Bom, vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 25 e diante. Quero meditar com você aqui. Se você tem a sua Bíblia, você pode meditar comigo em nome de Jesus. Olha o que Jesus disse sobre esse assunto, sobre as preocupações da vida. Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Ele pergunta. Observe as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vamos parar aqui, já temos um entendimento aqui, nesses primeiros versículos aqui. Jesus, ele compara a nossa vida com as aves dos céus. Você já viu algum passarinho morrer de fome? Já viu algum pássaro morrer de fome? A não ser aquele que está na gaiola, que está preso ali por algum motivo. E o dono esqueceu de colocar comida. Mas nem você não vê um passarinho morto de fome. Por quê? Porque Deus cuida. Não falta alimento para eles. E a Bíblia fala aqui que eles não trabalham, não guardam em celeiros, enfim. Mas não falta comida. É o que Jesus está falando. No versículo 26. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Então, a preocupação que você tem por comer, vestir ou ter alguma coisa, isso aí não pode estar acima da vontade de Deus. Existe um Deus que sabe tudo o que você precisa. Eu vou chegar nesse versículo. Mas continua aqui. 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha que reflexão. Ele pergunta, olha, quem de vocês pode acrescentar uma hora na sua vida? Você pode acrescentar? Você tem esse poder? Eu vou acrescentar mais uma hora na minha vida. Você não pode fazer isso. Ou seja, você é limitado. Você tem suas limitações. E era isso que ele estava falando. Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Ele continua. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Aí ele faz uma comparação. Olha os lírios do campo. Uma flor, né? Tão bela, bonita. Nem Salomão, e Salomão foi um dos homens mais ricos da história, se vestiu como eles. Ou seja, nem Salomão, com toda a glória, todo o poder aquisitivo da sua época, se vestiu como um lírio do campo. Jesus está aqui declarando. Verso 30 diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. É o que ele está declarando. Se Deus veste a erva do campo, se Deus cuida de uma erva do campo, quanto mais você, meu irmão, quanto mais você, ou seja, então não viva preocupado com o futuro, não viva preocupado com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai vestir, com aquilo que você tem que pagar, com aquilo que você tem que fazer, com aquilo que você tem que conquistar. Não viva preocupado com isso. Isso aí não pode dominar a sua mente. Não estou declarando também para você ser um irresponsável. Não é isso. Não era isso que Jesus estava ensinando. Você tem que ter responsabilidade sim com as coisas, tem que ter objetivo, tem que ter metas na sua vida,
tem que planejar, sim, mas você não pode deixar isso dominar você viver em favor disso. Quando você vive em favor do seu eu, você esquece da vontade de Deus. E aí é onde a pessoa ela fica ansiosa, onde ela vive preocupada, onde ela vive aflita e não entende o motivo. Muitos não entendem. Por quê? Porque deixam de lado o reino de Deus, e é onde eu vou chegar aqui com você. Verso 31 diz assim: portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Lembra que eu falei que Deus sabe o que você precisa? E quando ele fala dos pagãos, ele está falando aqui das pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus. As pessoas no mundo que não conhecem o Senhor, elas vivem preocupadas. Elas trabalham, elas vivem ali preocupadas, eu preciso conquistar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso disso. Tudo bem, não é errado isso, mas elas colocam isso em primeiro lugar na sua vida. Isso aí é tudo para elas. E quando perdem, alguns tiram a própria vida. Alguns até se entregam, caem numa depressão, caem numa cama ali doente. Quantas pessoas, talvez você até conhece casos assim, que vivem preocupadas com muitas coisas desse mundo, aflito, ansioso, ansiosa. E se você está assim, meu irmão, minha irmã, você precisa entender que isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar é você conhecer o reino. Porque é isso que Jesus declara aqui no versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar, ou seja, não é em segundo lugar. A primeira coisa que se deve buscar não é o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai ter, o que você precisa comprar, alcançar. Não é isso, é o reino. Essa tem que ser a sua meta. Esse tem que ser seu objetivo. Buscar o reino. Como eu li aqui para você no versículo 32. O Pai Celestial sabe o que você precisa. Ele sabe. Está escrito aqui. Deus sabe o que você quer alcançar, o que você deseja no coração. Ele sabe dos teus sonhos, dos teus objetivos. Deus, ele sabe de tudo isso. Mas ele te dá aqui uma palavra hoje. É para você e para mim, meu irmão, para as nossas vidas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus? É você colocar Deus acima de tudo isso que você quer alcançar. Não estou falando para você descartar os seus sonhos, não estou falando para você desistir, para você não ter meta, para você não ter planejamento, objetivo, não. Mas é você colocar o reino, a vontade de Deus, o Espírito Santo em primeiro lugar. É isso que a palavra está aqui nos ensinando. Busquem, pois, em primeiro lugar, e são palavras de Jesus, o reino de Deus e a sua justiça. Justiça é a própria palavra. Viver de acordo com a palavra, praticar a palavra, ter comunhão com Deus. E ele promete, e vem a promessa, e todas essas coisas, que coisas? Comida, vestimenta, conquistas, realizações, sonhos, serão acrescentadas. Glória a Deus. Você crê nisso? Serão acrescentadas na sua vida. Todas essas coisas. Vai ser quando você colocar o reino. O que é o reino? É ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo, ser cheio, ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa viver em comunhão, buscar a Deus, participar das coisas espirituais. E quando você faz isso, ele prometeu, Jesus, e ele não é mentiroso. Todas as coisas serão acrescentadas. Vão ser acrescentadas, ou seja, de glória em glória, de fé em fé na sua vida. 34 diz: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que isso significa? A pessoa fica preocupada com o amanhã, ela nem sabe se ela vai viver até amanhã. Ou alguém sabe aqui quando vai partir? Ninguém sabe. Então, não se preocupe com o amanhã. E quando ele fala isso, não é para você largar a mão de tudo, não é para você também ser uma pessoa sem responsabilidade, mas é você colocar o amanhã na mão do Senhor. É você cuidar, meu irmão, da tua vida hoje, espiritualmente falando. É você ter paz no coração.
tirar essa ansiedade, essa inquietação no seu coração, essa preocupação no futuro. 2023, como vai ser? Né? Estamos aí praticamente à beira de iniciar um novo ano. Como vai ser? Vai ser aquilo que você está plantando hoje. O que você tem plantado hoje? É o que você vai colher em 2023. Então, faça uma reflexão sobre isso. Isso aqui, foi o próprio Jesus que deixou para a minha vida e para a sua vida. E quando Jesus fala, meu irmão, minha irmã, você deve observar muito bem o que ele está falando. Porque o que ele promete acontece. Se ele prometeu que tudo vai ser acrescentado se você buscar o reino, como a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, né? Seja feita a tua vontade. Busque o reino. Então as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Deu para você entender isso? Então, se você está aí ansioso, aflito, preocupado, essa palavra é para você. É para abençoar a tua vida. Amém? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento de reflexão, por essa palavra. Eu creio que o Senhor falou o coração dessa mulher, o coração desse homem. Meu Deus, e nós te damos graças porque tua palavra nos fortalece. Quantas pessoas, Pai, vivem ansiosas, aflitas? Pai, eu já vivi assim também, preocupado, ansioso, mas eu entendi que eu preciso colocar diante do Senhor os meus anseios. Ajude essa mulher também a fazer isso. Ajude este homem a fazer isso. Abençoa a vida dele, a vida dela, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Se você gostou dessa palavra, deixa aqui o seu like nesse vídeo, é muito importante. E compartilhe com alguém. Você conhece alguém que está aflito, está ansioso, está preocupado com o futuro? Esse é o vídeo certo para você compartilhar. Compartilha aí, você vai estar abençoando aquela pessoa. Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.